Bem, essa live acontece justamente no dia em que Paulo Freire faria 100 anos. Não à toa. Nós somos pela educação, nós somos pela, pelo aprendizado, pela troca de conhecimento. Eu sou educadora, sou arte educadora, sou educadora. E contando até um pouquinho da minha história, eu sou profissional das artes cênicas, dei aula há muitos anos de teatro, dança, de circo e desenvolvi uma pesquisa de mestrado também na área de comunicação e semiótica. E sou uma apaixonada pela sociologia, sou graduanda em sociologia e, quem sabe, dentro em breve, uma doutoranda em sociologia também. Então, a necessidade de abrir essa série, de começar essa série, não é uma necessidade acadêmica simplesmente de abrir um espaço onde se possa debater do ponto de vista conceitual esses temas que a gente vai falar sobre eles um pouco, mas principalmente, mas não e principalmente, é uma necessidade social, uma necessidade como sujeito social, de que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar. Não é um espaço para conferências, não é um espaço para divulgação de certezas, mas um espaço para divulgação, para compartilhamento de dúvidas também, de diálogo. E pegando um autor que que era, né, que também faleceu há muito pouco tempo, que é o Jesus Martim Barbero, que era um grande leitor e estudioso de Paulo Freire também, como tantos, como nós. Ele costumava dizer, aliás, em um dos seus livros, chama a comunicação da educação, a educação na comunicação, ele diz que o diálogo é o arriscar-se a arriscar a palavra ao encontro da diferença. Então, esse nosso espaço é para isso, para a gente conseguir dialogar. E talvez tenhamos aqui opiniões diferentes, tenhamos visões diferentes, venhamos de escolas e teorias e conceitos diferentes, mas o fundamental é nós conseguirmos fazer algo que também tem um artigo de um autor que está na página do Instituto Paulo Freire, que é a expressão sempre foi assim, é transformar é trocar essa resposta retórica, essa retórica do sempre foi assim, pela questão por que sempre foi assim? Então é isso. Por que sempre foi assim? E a gente tem alguns apontamentos na história para a gente pensar sobre isso. De ações que sempre foram realizadas do mesmo modo e que foram aceitas como natural por muito tempo. Então vamos entender um pouco sobre isso. O que é esse natural? O que é esse sempre foi assim? É assim mesmo. Nos próximos encontros a gente vai receber outras pessoas, vão receber convidados que tanto desenvolvem pesquisas acadêmicas quanto são artistas, educadores, pessoas que trabalham na linha de frente como assistente social e que tem um pouco disso, tem esse questionamento sobre essas coisas que sempre foram assim, em campos muito diferentes, tanto em campos da artes cênicas como processos estéticos, processos conceituais, modos de ser, estar em cena, de compartilhar, de estar com o público, que sempre foram assim. E será que sempre foram assim? E se são assim por tantos anos, por tanto tempo, por quê? Porque sempre foi assim.
Também teremos convidados que vão falar sobre relacionamentos abusivos, por exemplo, coisas que sempre foram assim e será que precisam e será que realmente sempre foram assim? E diversos outros modos e temas que a gente vai abordar. A sugestão dos temas é uma conversa que ocorre entre o convidado, eu convidei várias pessoas, e eu. A ideia é que o próprio convidado sugira o tema com que ele se sente mais apropriado para falar, ou até que onde hajam as suas maiores dúvidas, as suas necessidades de entender isso, de ampliar os questionamentos sobre determinados temas. Então, esse sempre foi assim pode se ampliar tanto para a dúvida de quem chega, quanto para alguns apontamentos que também esses convidados já tenham dentro das suas pesquisas, sejam elas acadêmicas ou não. Bem, e como é que esse sempre foi assim age e por que falar nessas coisas? Afinal de contas, sempre foi assim, qualquer problema. Né? Brincando com essa ideia de... A gente pode pegar algumas frases comuns que sempre foram assim, por exemplo, uma que eu acho que eu comecei a refletir sobre ela junto com um professor, o professor Wilson, que que dava aula junto no Centro Livre de Artes Cênicas em São Bernardo, que é a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Será? Outra frase muito comum é as famosas frases que a gente já consegue perceber muito logo de cara, né? Como as frases do famoso dia de branco e outras. Opa, não derruba não. Gosto não se discute. Será que gosto não se discute? Gosto se discute. E por que gosto se discute? Tem muito a ver com o que a gente vai dizer agora. Um filósofo que é muito trazido para outras áreas, como a sociologia, que tem um diálogo muito grande com a filosofia, chamado Pierre Bourdieu, falou sobre a teoria do gosto, sobre a noção de gosto como construído socialmente. Será que, por exemplo, no nosso país, que é um país gigante, aqui em São Paulo, onde eu estou, no ABC, em Diadema mais precisamente, raramente alguém vai comer açaí com sal. Na verdade, eu não gosto de açaí nem com sal, nem sem. Mas talvez eu goste com sal, nunca experimentei. Mas aqui em São Paulo não se come açaí com sal. Açaí aqui é quase como um sorvetinho. Tem um barulhinho chato acontecendo aqui. Pronto. Açaí aqui é quase como um sorvete. Então, não se come açaí com sal. Se come com açúcar, ainda se coloca leite condensado, granola, blá, blá, blá. Eu não posso dizer com certeza, mas ao que me contam, açaí nas regiões mais próximas, na região norte, ou em alguns estados, algumas partes da região norte, se come com sal. É uma comida salgada. É uma iguaria que se come com sal. Aqui, se a gente falar em comer um açaí com sal, é uma coisa horrível. Culturalmente, o gosto de se comer açaí com leite condensado, granola, né? E como foi construído para comer o açaí lá com sal, são modos diferentes. E isso é gosto e isso é construído. Outro exemplo mais problemático é quando se constrói uma cultura a partir de significados que a gente
começa a atribuir como naturais. O Stuart Hall, que é um sociólogo jamaicano, que desenvolveu boa parte da sua pesquisa também na Inglaterra, fala sobre os processos simbólicos e os processos de significação. E ele dá um exemplo muito bom, que é o semáforo. Por exemplo, a gente para muito facilmente quando a gente está num carro, para o semáforo ou o sinal para alguns lugares, né? O sinal, o semáforo e outra expressão que eu esqueci agora. No Brasil tem diversas expressões para chamar semáforo. O semáforo vermelho, pare. O amarelo, atenção, e o verde, continue. Isso quando se está dirigindo. Pois bem, semáforo, as cores, esses nomes são atribuídos. Vermelho se chama vermelho porque a gente atribuiu o nome vermelho, amarelo, verde são cores. A gente já tem aí algumas atribuições. Olá, Rebeca! Outra atribuição é o espaço onde elas devem ficar. Onde essas cores do semáforo, essas luzes devem ficar. Outra atribuição é a regra que ela está associada, ou seja, parar, diminuir, estar atento e continuar. Então, isso é uma atribuição. Do mesmo modo que se atribui significados para algo e que a gente, com o tempo, sempre foi assim, natural, tudo bem. Eu não estou dizendo que a gente tem que problematizar o semáforo e dizer não, porque não pode ser dessa cor. Não é isso. Claro que a gente precisa de algumas categorizações, de algumas sistematizações para conseguir sobreviver. Agora, lembrando lá do questionamento que está na página do artigo eu cometi a gafe de não anotar o nome do autor do artigo que está na página do Instituto Paulo Freire. Depois eu dou uma olhada e posto nos comentários até. Eu vou deixar gravada essa live. Do mesmo modo que está lá, ao invés de substituir a retórica do sempre foi assim, a resposta pelo questionamento, por que sempre foi assim, é um modo de a gente entender como que isso é construído e não necessariamente aquilo que é construído precisa ser destruído. Tudo que foi construído precisa ser destruído, de modo algum. Mas é entender por que foi construído. E será que sempre foi assim? A grande maioria das vezes, não sempre foi assim. Então, é entender isso. E qual é o problema de coisas muito simples? A gente vai falar aqui em nome não de indivíduos, mesmo que a gente traga teorias e conceitos e convidados que vão falar dos processos individuais, a gente está falando desses indivíduos como sujeitos sociais, como sujeitos que estão interligados, que estão em conexão, em interdependência com outros sujeitos. Quando a gente fala, às vezes, em algo muito, muito simples, que a gente acha que bobeira, qual que é o problema de falar isso? A gente cai em outra coisa, a gente pode falar em outro conceito, não sei se conceito exatamente, mas uma outra apresentação que está um pouco no Stuart Hall e está um pouco na linguística, ali pela filosofia pragmática do Peirce, que é um semioticista, o Charles Peirce, quando ele fala sobre processo simbólico. Certa vez eu estava em aula e uma colega falou sobre a importância simbólica de uma certa manifestação que estava acontecendo, uma manifestação pública, em via pública, mesmo que aquilo que a manifestação reivindicava não tinha mais como ser
atendido, não tão prontamente, não tão naquele momento, mas como seria um processo muito longo, não como um modo de atender exatamente essa manifestação, mas como um processo. E ela falou sobre a importância simbólica dessa manifestação. E aí uma outra pessoa entendeu, falou, não, mas não é simbólica, é real. Então é importante que quando a gente fala simbólico, a gente não pense só no sentido, no senso comum da expressão simbólico. Ah, o valor simbólico. Ah, isso tem só essa manifestação tem só um valor simbólico. Um processo simbólico é aquilo que permite, aquilo que produz o nosso modo de compreender algo. Os processos simbólicos é como se fosse as nossas bases para se compreender algo. Então, quando um determinado fenômeno, uma ação, um movimento tem um valor simbólico, ele tem um valor social simbólico, ele tem um modo que permite que entendamos algo de uma outra maneira, que nós consigamos produzir um entendimento cultural, principalmente, de outra maneira a respeito de algo. Então, esse valor simbólico não quer dizer que é uma coisa só fantasiosa, isso talvez no senso comum, mas mesmo as fantasias a gente pode imaginar como um processo simbólico. Muito. Então, quando a gente fala em processo simbólico, a gente está falando nisso. Existe um processo que é um conceito agora que foi definido pelo Boaventura de Souza Santos, e aqui no Brasil a gente tem muita informação. Isso chega muito pela Sueli Carneiro, que aliás, não sei se ainda está com uma ocupação no Itaú Cultural sobre ela. E um outro autor também porto-riquenho chamado Ramon Grossfogel, que tem um texto, não vou lembrar o nome do texto agora, mas um artigo muito interessante sobre isso. Aliás, ele tem uma produção muito grande sobre isso, que é o tal do epistemicídio. E por que eu estou ligando essas coisas todas de uma vez? Com essas palavras todas. Epistemicídio, como o nome sugere, é um modo de diminuir, desprezar, eliminar, subalternizar algum tipo de conhecimento ou cultura. Ou cultura. E como isso acontece? Simplesmente apagando, deixando, privando o acesso a essa cultura? Também. Mas um outro modo bem eficaz e bem recorrente é a partir da validação. E aí é que entra o nosso sempre foi assim. Existe todo conhecimento ele necessita de algum tipo de validação. De algum modo ele passa por algum tipo de legitimação. Talvez validação não seja bem a palavra, mas de legitimação. E esse processo de legitimação, de entendimento, de aceitação como um tipo de conhecimento que tem valor, que tem importância, relevância e deve ser propagado, divulgado, que o acesso a esse tipo de conhecimento seja facilitado de alguma forma, ele parte de alguns parâmetros. Boa parte dos parâmetros que a gente utiliza como validação do conhecimento, aí eu vou falar um pouco sim do conhecimento formal, tanto das universidades, acadêmico, quanto os mais simples, os mais simples não, desculpe, não entendam simples como simplório, mas os mais elementares, os mais básicos da nossa educação, os básicos, acho que é a melhor palavra, o que inicia, eles partem de parâmetros que são em maior parte do norte global.
mesmo que nos países do norte global, isso inclui França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos. Mesmo que haja filósofos e pensadores desde a década de 60 dizendo todo ser humano é capaz e é dotado de habilidade de desenvolver pensamento lógico e simbólico, que ser humano é esse? Que parâmetros são esses para se entender qual é o pensamento lógico e simbólico? Se o parâmetro for os parâmetros utilizados, a régua for a régua europeia, então aquilo que não se encaixa no padrão europeu ou no padrão norte-americano, talvez não seja considerado conhecimento. Então, sim, todo ser humano tem habilidade de produção de pensamento lógico e simbólico, como dizia, né, um dos pensadores que disseram isso foi o Émile Durkheim, sociólogo que eu estudo, e não é uma manifestação contra o Durkheim. O Durkheim tem uma produção muito importante, inclusive, inquestionável, não é? Aliás, nada é inquestionável, estamos aqui para isso, mas não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, o que é esse pensamento, o que é esse conhecimento? Porque um determinado conhecimento tem relevância e outro não. E daí que surgem, inclusive, os movimentos decoloniais ou descoloniais, dependendo da linha de pensamento, as duas palavras são utilizadas. O movimento decolonial, ele não é um ataque ao conhecimento desse norte global. Do mesmo modo que quando a gente fala sobre os pensamentos de contracultura, os pensamentos que vão para outra via que não é a via do conservadorismo, a gente não está falando em atacar um determinado tipo de pensamento, mas de ter outras alternativas. Redundante, eu já fiz isso na outra live, ficar falando em outras alternativas, mas de ter alternativas para outro pensamento. O conservador, o problema daquele pensamento conservador não é querer conservar o seu pensamento, é querer impedir que qualquer outra forma de conhecimento se desenvolva. Então, isso que a gente chama também de epistemicídio é também um modo de cercar para que nenhum outro tipo de conhecimento, um outro tipo de olhar sobre a história. Hoje a gente está fazendo um apanhadão, uma conversa que fala um pouquinho sobre tudo, mas um exemplo muito simples que a gente tem divergido muito, às vezes, é o tal da saudação. Boa noite a todas, todes e todos. Há professores e estudiosos da língua portuguesa que acham isso um horror, afinal de contas, no pronome de tratamento, nos adjetivos, o todos já inclui o feminino. Mas por que inclui? Por que se convencionou que o masculino... Porque no português muito distante havia, na forma latim, aliás, no português não, desculpe, no latim havia uma forma neutra. Por que se tirou essa forma neutra e se convencionou o masculino e feminino e a forma masculina abrangendo a feminina?
Por que que as mulheres, quando estavam no espaço, elas tinham que ser lembradas que elas estavam sendo incluídas a partir do pronome masculino? Por que que a gente tem algumas, não vou dizer biblicamente só, mas existe também a ideia de que a mulher é a sombra do homem? E a gente está ali no todos, então a gente é a sombra? Talvez não. Talvez eu esteja falando algo que não tenha tanta coerência assim. Não sei, eu acho que tem, né? Isso faz muito sentido, já que havia uma forma e foi retirada essa forma latina, ela não ganhou força na formação da língua portuguesa. Então, tem sentido a gente recriar agora, pensar num pronome neutro e que está em construção, que a gente nunca sabe se usa X, se usa E, a gente convenciona na fala falar o E porque não dá para falar Dodix, né? É um pouco mais difícil. Mas é isso, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre essas naturalizações que não são naturais, são processos construídos e que numa sociedade desigual como é a nossa, a gente tem que pensar muito sobre aquilo que é realmente naturalizado, aquilo que circula como se fosse natural, porque é isso que está formando essa desigualdade, porque o que é visto com estranheza, o que é que tem essa aspereza de não ser muito aceito, não é isso que está circulando há muito tempo. É um conceito, uma ideia, um comportamento dito normal, dito natural, circula com muito mais facilidade. Eu me recordo muito do momento em que a crise sanitária começou, no coronavírus, e que os meios publicitários usaram muito a expressão um novo normal, até eles não aguentarem esse novo normal, até eles mesmos não aguentarem. E eu ficava pensando, por que a pressa de colocar isso como normal? Apaziguar todo mundo, isso é normal, isso tinha um novo normal. Para que a pressa disso circular naturalmente? Claro que existe um apelo publicitário, porque se a gente estivesse em crise o tempo todo, era a ideia de não parecermos em crise para continuar consumindo cerveja, consumindo pacotes de viagem para daqui a pouco, música, digo shows, né? Comprar shows mesmo. Até os presenciais, por muito tempo, eles ficaram ainda compra para depois usar, né? Para usar o ticket em si. Então era uma necessidade muito grande de se dizer, olha, isso daqui é normal, a gente está vivendo um novo normal, mas é normal. Então esses processos, eu estou falando isso não para abrir uma discussão sobre propaganda e marketing especificamente, mas para falar sobre essa pressa que às vezes existe de naturalizar, de tornar normal e daquilo que já é tornado normal, natural e que necessita de um questionamento. O outro pensador que nos ajuda a pensar, pensador que ajuda a pensar é ótimo. Outro pensador que me ajuda a refletir, a questionar um pouco sobre essa ideia de normal é o italiano Antonio Gramsci. Gramsci. Ele fala sobre os processos hegemônicos, a hegemonia como um processo histórico de dominação cultural. Então, a gente pensar sobre os termos que a gente utiliza com frequência, a gente pensar sobre os comportamentos que circulam e que já se tornaram naturais, sempre foi assim, também nos ajuda a pensar nesses processos de dominação, no que a gente está construindo e que às vezes a gente não tem nem noção de que a gente produziu algo, de que a gente está colaborando para um determinado processo que muitas vezes a gente até
avesso ao resultado disso que a gente produz. Então, fica também com uma dica de leitura sobre esses processos. Como eu disse, hoje é um dia de fazer um apanhadão, assim, de falar um monte de coisas sobre o que vai ser essa série, né? Essa série de diálogos com convidados diferentes, convidados que estão em diferentes áreas do conhecimento, mas a proposta, o propósito geral é esse, a gente conseguir fazer, nem que sejam pequenas células, pequenos nós dessa cama de gato, sabe aquela brincadeira de cama de gato, né, que a gente passa barbante nas mãos e aquilo vai se transformando a cada vez que alguém coloca a mão, mexe naquilo e tem as suas ligações. Pois é movimentar essa cama de gato. Eu usei essa imagem da cama de gato pensando na Donna Haraway, que é outra referência interessante para a gente discutir essa importância desses pequenos nós, desses pequenos comportamentos, modos de olhar, desses processos simbólicos, como eles alteram algo tão grande quanto uma sociedade inteira. Eu me lembrei agora de uma convenção que teve, acho que, na Indonésia, um congresso, na verdade, de Bandung, com diversos princípios que agora eu não anotei, não sei se posso procurar agora, mas um tema que aparecia transversalmente era sobre justamente a dominação cultural. O objetivo geral também passava por refletir sobre a importância disso dos países que faziam parte dessa convenção, principalmente ligados à Ásia. Creio que a África também participou desse congresso, falando sobre a importância de compreender essa dominação cultural, tanto das músicas, filmes, o quanto isso interferia nos processos políticos desses países, dos modos de pensar, nas agências, né, dos modos de querer e agir e nas necessidades desses países. Então, isso em 1950, 55, creio. Bem, de lá para cá a gente passou por muita coisa. Aliás, se isso foi pensado nesse momento, não é nesse momento. A gente tem exemplos no Brasil também de cinema, de produções que foram totalmente esquecidas e que poderiam ter aberto o expressionismo brasileiro em 1912, mas a gente, né, de pequenas experimentações, não estou falando de uma grande produção audiovisual, mas de pequenas experimentações, e que isso, vindo de um país latino-americano de pouca força mundial nesse sentido ainda, foi totalmente esquecida. A gente fala na Revolução Francesa, mas a gente não fala da Revolução Haitiana. Então, onde está o nosso olhar? Isso nos importa. Onde está o nosso olhar para essas... o que é que foi validado? O que é que foi legitimado como relevante para a nossa história? E isso tem a ver com o sempre foi assim. A gente sempre estudou do mesmo modo, a gente sempre organizou os nossos currículos do mesmo modo, a gente sempre se comportou com os demais do mesmo modo. Hoje eu estou fazendo essa live aqui, fiquei pensando muito. A gente tenta, nessas lives, às vezes reproduzir uma coisa meio estúdio, que a gente não tem, né? Eu estou agora, nesse momento, num canto do meu quarto. Mas a gente não tem uma iluminação, a gente não tem uma super produção de áudio, a gente não tem
E a gente fica um pouco constrangida às vezes com um carro, de um som no carro que aparece. Hoje é domingo aqui, tem uns barulhos a mais de gente que passa com o carro com som alto. E não deveríamos ficar constrangidos, afinal de contas, estamos nas nossas casas tentando compartilhar um pouco das nossas reflexões, chamar para as reflexões. E é essa nosso grande desafio. Então, fica o convite para quem quiser também propor. Isso, eu adoraria receber proposições sobre esse sempre foi assim. O que é que a gente precisa refletir sobre esse processo de naturalização. Porque isso eu não posso fazer sozinha, não tenho como fazer sozinha, não só porque eu não tenho propriedade suficiente, conhecimento suficiente para falar de tanto que precisa ser falado, também porque eu quero aprender sobre muita coisa, tenho aprendido muita coisa sobre capacitismo, por exemplo, e que eu não teria propriedade para falar sobre isso, e talvez fosse melhor uma pesquisadora ou um pesquisador que estivesse mais adentrado nisso, ou uma pessoa com deficiência para falar sobre isso. Eu fiz o convite, aliás, para algumas pessoas que ainda não me responderam, espero que elas me respondam. E é isso, eu gostaria de ouvir ou ler alguma questão, alguma sugestão. Ai, Rodrigo, como vai você? Priscila, obrigada. Cavalcante, eu não sei quem é Cavalcante, mas muito bem-vindo, Cavalcante. Alguém tem alguma sugestão, alguma colocação, alguma dúvida? Tanto sugestão de diálogo, de tema para os nossos próximos encontros. Como eu disse, serão encontros bissemanais, ou seja, domingo sim, domingo não, com diferentes convidados e convidadas, convidades, cada um falando sobre a sua própria sugestão de tema. E se vocês quiserem sugerir também algum tema, eu agradeço. E agradeço muito de novo a Lívia. A Lívia tem um nome tão comprido, ela tem 3 primeiros nomes. Então, cada hora eu chamo ela para um modo diferente. Que fez a divulgação, que fez todo esse processo de divulgação. E uma sugestão? Fez bem. Então, é isso. Essa live de hoje tem esse objetivo de apresentar um pouquinho esse projeto. Como eu disse, não tem nenhum caráter acadêmico, de conferência, não tem nenhum subsídio público, nem privado. É um modo de movimentar, uma necessidade de movimentar essa discussão, essa reflexão sobre esse sempre foi assim, e que a gente tem construído mapas, né, que o Stuart Hall também chama de mapa cultural, esse mapeamento mapa conceitual, desculpe, essa ligação de informações que isoladamente talvez pareça insignificante ou muito pouco importante, mas nas ligações, nas conexões em que elas fazem e o processo simbólico que elas geram, isso sim pode transformar ou estagnar um processo social de um modo extremamente perigoso. Então, esse o intuito, poder
movimentar um pouco, abrir um pouco essas brechas de desnaturalizar aquilo que produz esses processos que a gente nomeia como racismo, homofobia, os diversos modos, e aquilo que a gente não consegue nomear também, como a gente falou sobre alguns processos de convivência, isso daqui que a gente está vivendo agora, que a gente está se comunicando de um outro modo, e um modo que até há pouco tempo muitos de nós criticavam e dizia que isso produzia uma transformação cognitiva que era contra, que não era muito favorável às comunicações, aos modos dos sujeitos se comunicar, e a gente agora precisa delas. E quem sabe a gente sempre precisou delas, a gente pensando de um modo maior, porque isso eu falo um pouco no livro que eu escrevi, que eu falo dele sobre noutra live, por isso eu não vou falar mais amplamente dele aqui. Mas o que a gente chama agora de emergência, de período emergencial, tem leis que cuidam das questões emergenciais, como a Lei Aldir Blanc, que é de emergência cultura, o auxílio emergencial, e a gente sabe que muitos de nós estiveram e estão em configurações emergenciais muito antes de que o mundo ouvisse falar do SARS-CoV, do Covid, né, do coronavírus. Então, será que aquilo que a gente estava dizendo que era tão maléfico assim, não era necessário já há muito tempo a muita gente que não tinha acesso à cultura indo a um teatro, que tinha uma dificuldade de acesso à educação formal presencial, que tinha problemas também de encontrar pessoas amigos, afetivamente tinha a única opção de não perder o contato com amigos, com contatos afetivos, era a partir de redes sociais. Então, será que essa emergência que nós vivemos agora já não era vivida por muitos de nós há muito tempo? Será que muita gente, no período que começou o auxílio emergencial de R$600, isso ajudou a muita gente que não tinha esses R$600 há muitos anos, assim, de uma maneira regular? Então, será que a gente não precisa desse auxílio emergencial há muito tempo, que já acontece essa necessidade de distribuição de renda, de subsídio para... Então, o que é que a gente está chamando de emergencial? O que a gente está chamando de novo? O que a gente está chamando de pandemia? Será que pandemia? Será que crise sanitária mundial? Não sei. A gente está aqui para refletir sobre. Bem, é isso. A nossa live é uma live não tão extensa quanto as que já aconteceram em outras vezes, mas o intuito é esse mesmo, de a gente ter uma... Cris, saudade de você, Cris. A gente tem saudade, às vezes a gente vê a carinha que a gente lembra de coisas que aconteceram, de quando a gente viu, de a gente leu. A Cris, que detesta mel, eu lembro disso. Mas, enfim, a gente precisa questionar isso tudo que está acontecendo, do que a gente naturalizou, porque é isso que está circulando, é isso que está produzindo as desigualdades, e não se trata de colocar como vamos fazer uma terapia agora, falando terapia agora de um modo totalmente no senso comum, não estou falando da terapia mesmo, do ponto de vista psicanalítico, né? Não estou
desmerecendo a terapia, muitíssimo pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Mas não é um modo de achar que, de dizer que os problemas somos nós que não conseguimos enxergar tal coisa e cada um vai resolver isso individualmente. É o contrário disso, é entender o que é que está se construindo socialmente justamente para a gente conseguir transformar alguma coisa, movimentar alguma coisa ou desconstruir alguma coisa, porque é isso que está produzindo essas nossas, grande parte das nossas diferenças. Eu noto, por exemplo, o epistemicídio tem me interessado muito, estudar o epistemicídio tem me interessado muito nos últimos tempos, justamente porque o que será que a gente recebe às vezes? Um exemplo, eu recebi essa semana um vídeo onde uma pessoa, um rapaz, com uma voz que não dava para ver a pessoa, só mostrava o rosto do rapaz, era uma mulher, uma voz que parecia ser uma mocinha, uma pessoa jovem, onde ela dizia ser feminista e o interlocutor dela, este homem, falava, mas o que você entende de feminismo? Mas fala aí, então, quais são os pilares do feminismo? E aí ele ia desenvolvendo a conversa, tanto para vilipendiar, para não exatamente humilhar, mas para rebaixar, não humilhar essa mocinha do áudio, para se mostrar como superior intelectualmente. Tanto ele colocou uma frase que era nós homens protegemos as mulheres porque elas ficaram em casa cuidando dos filhos enquanto nós fomos morrer nas guerras. Bem, nesse vídeo a gente consegue fazer uma lista de erros, tanto no momento em que ele pede os pilares do feminismo para ela, como se existisse um feminismo só, para começar, só uma única linha, uma única corrente de feminismo, como se para ser afinidade, para se querer uma igualdade de gênero, fosse necessário conhecer os pilares do feminismo. E outra... Mas o que mais me chamou a atenção é que quem me mandou esse vídeo não é uma pessoa que está interessada em fatores sociais, em discussão sobre feminismo, em discussões históricas. Então, a gente também tem que se atentar a estas coisas. Como assim? O que será que é mais importante nesse momento para alguém que não está interessado nem um pouco em discutir, nunca esteve interessado em discutir teoria social? O que é que se está querendo movimentar quando se manda um vídeo desse? E não só essa pessoa, mas quanto muitas pessoas que nunca se interessaram por política, por teoria social, por questões biológicas, por questões de gênero, por nutrição, por qualquer outra coisa, enviam um vídeo contundente para... E aí entra a questão da dominação, né? Essa necessidade de movimentar de algum modo os ânimos, a afetividade do outro. Então, a gente também não vai ficar dando murro em ponta de faca, não vai ficar discutindo com todo mundo por aí. Onde é que essa discussão pode... quando essa discussão pode se desenvolver e quando e como essa discussão pode se desenvolver. Quando a discussão termina no sempre foi assim, como é que a gente consegue circular de um modo para produzir algum tipo de pulguinha atrás da orelha que seja naquele que disse sempre foi assim? Qual é a necessidade dele naquele momento? Ele realmente está querendo defender aquela ideia ou ele quer movimentar alguma coisa, vamos supor, né, na gente? Qual que é o intuito dessa discussão? Então, nem sempre quando eu estou reclamando aqui que essa parede aqui é muito clara, eu estou querendo falar que o problema não é a parede. O
problema pode ser uma necessidade de reclamar, ou do outro ouvir a reclamação, de ouvir o som da minha voz. Então, por isso a gente fala nesses mapas, porque existe outros fatores que não são aqueles diretos. Então, quando a gente fala em epistemicídio, quando a gente fala em relações abusivas, principalmente, a gente não está falando só... o problema não é a comida que estava quente ou que estava fria. O problema é a necessidade de dominação e a dominação cultural que vai circulando de um para outro, de um para outro. Ah, mas eu passei por isso e não aconteceu isso com nada comigo. Será que a gente passa por uma coisa só? Eu sou filha de retirantes, eu nunca passei fome. Mas eu estou, né, num mapa, estou numa congruência, que me permitiu nunca passar fome. Não é simplesmente, porque meu pai trabalhou, e o pai de todo retirante que passa por necessidades financeiras não trabalhou. Não é isso. Então, a gente precisa entender os mapeamentos, os cruzamentos dessas informações. Então, por isso, se sempre foi assim, ele não está isolado. Não é uma necessidade de entender uma coisa por ela mesma e simples e pronto, acabou. Não é que resolvendo um modo de falar e as coisas vão parar de ter problemas. Eu olhei aqui para o lado, é a última coisa que eu vou falar. Eu lembrei de uma situação. Minha mãe faz bonecas. Essa é uma das bonecas que minha mãe faz. Ela tem essa cor dos olhos, principalmente por conta de uma amiga minha que é bailarina, que há muitos anos eu não vejo. Então, é meio uma boneca dela. Eu coloquei essa boneca, uma foto, numa rede social, numa posição de balé, e os comentários foram: o samba do crioulo doido. Os comentários foram: ela está numa posição de samba. E eu falei: mas é uma boneca com vestidinho de balé clássico. E não há problema nenhum em sambar. Crioulo doido, sim, mas o samba, não. Oi, Cissa, oi, Tati. Tudo bem, meus amores? E qual que é o problema? O problema é... E a pessoa não percebeu. Falou assim, mas eu não percebi que ela estava com essa roupa. Ela leu o código de dança. Ela falou que a boneca estava dançando. Porque a boneca não estava dançando, era uma foto parada. Então, leu o código da dança, que era do balé clássico. Mas como é que esse mesmo código, ele é lido? Uma boneca de pele escura, de tecido, né? Tecido remetendo à pele, né? Tecido, pele escura. Ele é remetido ao samba do crioulo doido, e talvez se ela fosse uma boneca de tecido claro e olhos claros, ela teria sido remetida a uma bailarina, uma princesa. Então, como é que o mesmo homem, um homem vestido de terno, um é remetido ao segurança e o outro é remetido a um executivo? Então, a gente entende a roupa de balé como uma roupa de dança. Mas num corpo branco, ele é remetido a um tipo de dança, a um comportamento, e num corpo negro a outro comportamento. Mesmo que não haja comportamento, é um comportamento, é uma boneca parada de tecido, ela não estava fazendo nada, ela estava parada, eu não fiz nenhum stop motion, era uma boneca parada numa foto. Então, como é que essa congruência de significados, de signos, se produz diferentes entendimentos, posturas, condutas? E é isso que a gente pode conversar sobre. Eu estou vendo aqui a Cissa Lourenço, que além de minha prima, ela é filha da irmã do meu pai, é também uma
uma educadora, uma artista, poetisa, atriz, e ela desenvolve um projeto incrível que eu estou em débito porque eu preciso falar sobre, mas isso é outra história, que é com as mulheres poetisas da penitenciária feminina da capital. Um trabalho maravilhoso, que elas já publicaram 2 livros, se eu estiver errada, ou mais ou menos, não sei, menos não é. Mas quando eu as ouvi falar, eu fiquei pensando, eu não sei nada do que significa a palavra liberdade. Isso que ficou reverberando essa primeira vez que eu ouvi as poesias, por mais que elas falassem sobre assuntos muito diferentes nas suas poesias, o que mais ficou na minha cabeça, eu não tenho, por mais que eu posso ler Sartre, então, o que é que a gente reproduz como também, não é só, esse processo não é só olhar para uma coisa que a gente acha que conhece e desmanchar e falar que não é isso aqui, é uma coisa ruim, né? Mas pode ser o contrário também. Pode ser olhar para algo que a gente acha que sabe muito bem do que está falando, com a palavra liberdade, e falar, olha, significa muito mais do que isso. Mesmo que eu não saiba explicar, mas significa muito mais do que isso. Muito mais do que o Sartre me falou, muito mais do que qualquer outro filósofo possa me explicar. Então, esse processo que a gente inicia hoje pode ser também um convite a olhar para algo naturalizado, algo que a gente nem percebe. Sabe aquelas palavras que a gente fala e nem se dá conta mais do que está falando sobre elas? 2 livros e 8 entrevistas. É um trabalho grande, grande e incrível, assim. Eu me emociono de falar de novo do dia que eu participei, que eu assisti o sarau. Enfim, então fica um convite também não só de falar daquilo que a gente naturalizou e existe ali um problema, existe ali um conflito, algo que gera um tipo de crise, mas também algo que a gente não dimensiona de tão a potência daquilo, a dimensão daquilo, as possibilidades, as alternativas que aquilo abre. Bem, eu vou finalizando agora e eu agradeço. Aliás, antes de finalizar, se alguém tem algum comentário, alguma sugestão, como eu falei, se alguém quiser sugerir algum tema. Sim, não, talvez. Bem, bem, é isso. Então a gente termina por aqui. Vejo que o pessoal já começou a sair também, já passou muito tempo. Mas obrigada e daqui a 2 semanas, talvez eu vou tentar manter essa regularidade, talvez não seja mantida, mas com grande esforço será. Eu vou tentar manter essa regularidade de 2 em 2 semanas, com convidados, convidadas e convidados diferentes, falando sobre esses processos de naturalização, de hegemonia cultural, de epistemicídio, e também de potencialidade de ideias. E até logo mais. Muito, muito obrigada de coração para todos, todas e todos que estiveram e estão aqui. E até a próxima. Muito obrigada. Um grande abraço.